Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje o bom dia especial vai para Dudinha. Dudinha, bom dia, meu amor. Bom dia, minha princesa. Beijo, ó. A tia te ama, Dudinha. Um abraço forte. A tia já tá com saudade, tá bom? Beijo. Beijo enorme, meu amor. Né? Sempre que eu vou aos cultos, a vovó, né? A nossa mãe Marina, ela sempre fala, Dudinha assiste todos os vídeos e fica tão alegre, ela responde o bom dia, né? E eu fico emocionada, né? Com a maravilha de Deus, né? Agindo na vida dessa criança de 1 ano e 7 meses, né? Uma princesa linda, né? Eu oro a Deus para que, se eu tiver um descendente, né, que ela seja minha nora, minha norinha, né? Menina admirável, né? Menina de fibra, que maravilha, né? Muito bom. Meus amores, hoje eu estou muito feliz, muito feliz. Vou falar para vocês a respeito do culto de ontem, onde Deus bradou ali, né? Eu gravei, está no ao vivo, vão assistir, vão se edificar, né? Era culto de jovens e nós falamos palavras maravilhosas, né? A nossa pregadora, futura pastora Cleia, ela falou fortemente, Deus usou ela tremendamente para falar com os nossos jovens, né? Então incentive o seu filho a ir para a igreja, a buscar a Deus, amém? Vamos para a nossa palavra de hoje, que está sensacional e que nos alerta a cumprir 2 mandamentos da palavra de Deus, né? A palavra de hoje está em 1 Coríntios 6:18, que vai nos dizer: foge da fornicação. Então tá dizendo fuja da fornicação, né? Não fornique, né? Não faça isso, fuja, né? Que palavra forte nós vamos ver hoje. Mas vamos aqui à nossa promessa do dia. Ontem Deus usou 3 irmãs para me falar a mesma bênção. E eu fiquei em prantos, chorando de alegria, né? Nossa palavra de hoje está em Tiago 4:8. Tiago 4:8, que nos diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vos dê duplo ânimo, purificai os vossos corações. Então, à medida que nós purificamos o nosso coração, né, Deus ele tem dado duplo ânimo, né? Ele tem nos animado, nos fortalecido, né, na presença dele, nos fortalecido dia após dia, né? Eu sou prova viva disso, né? De arrependimento de pecados horrorosos, né? Que eu cometi no passado e hoje, graças a Deus, eu sou liberta, né? Às vezes eu ainda sonho com esses pecados, né? E no sonho, eu digo assim, nossa, eu pequei, agora eu posso pecar, porque eu já pequei. E quando eu acordo, que eu vejo que só foi um sonho, eu repreendo, né? Eu falo, Senhor, lança por terra esse sonho maldito, esses pensamentos de voltar ao vômito, né? De olhar para trás, lança por terra, Senhor. Eu não pequei e não vou pecar jamais desta maneira, né? E peço ao Senhor que me fortaleça para que eu diminua os meus pecados. Um a um eu vá eliminando de vez, né? E não cometer mais nenhum delito, né? E Deus tem me ajudado, gente. Deus tem bradado na minha vida bênçãos, né? E eu tenho recebido todas elas. Eu sei que grandes coisas fará o Senhor na minha vida e na sua vida, se assim crerdes, né? Confiar em Deus e acreditar, perseverar, né? Vai achar
a bênção. Amém? Vamos ler o nosso texto de hoje que está tremendo. Vai nos dizer o seguinte, 1 Coríntios 6, 18. Fuge da fornicação. Fuja, né? Afaste-se de fornicar, de coisas que o seu olho vai te levar a pecar, né? Então, antes que você peque, desvie o seu olhar, né? É o que eu estou fazendo, né? Eu desvio o meu olhar para aquilo que é tentador aos meus olhos. E vai nos dizer assim: uma falha temporária no temor a Deus levou Davi a se envolver numa relação imoral com Betseba, esposa de Urias. Davi sabia que era errado cometer adultério, ou mesmo desejar a mulher do próximo. Então a palavra do Senhor vai dizer, se você desejou, você nem consumou o ato, né, pecaminoso, mas se você desejou, já pecou em pensamento. Nós pecamos em pensamentos, em atitudes, né? Então temos que estar vigilantes para não ser pego, né? Desprevenido pelo inimigo que quer ceifar a nossa alma, o nosso temor e integridade com Deus. O problema começou quando Davi, por acaso, viu Betseba tomando banho. O correto temor a Deus deveria ter induzido Davi a desviar os olhos imediatamente e pensar em outras coisas. Então, quando a gente nos deparamos com aquilo que vai nos levar a pecar, imediatamente temos que desviar o olhar, pensar em outras coisas, sair daquele local, né? E fazer diferente, né? Buscar a presença de Deus. Senhor, me fortaleça. Senhor, não me deixe cair em tentação, né? Essa é a oração modelo que Jesus deixou, né? Da oração do Pai Nosso, ela vai nos dizer: livra-nos de todo mal e não nos deixe cair em tentação, né? Então temos que pedir a Deus essa proteção e, se depararmos com algo pecaminoso, desviar os olhos, desviar a atenção, sair deste lugar, pensar em outras coisas, e assim você vai continuar temendo a Deus e o obedecendo. Em vez disso, tudo indica que Davi persistiu em olhar para ela até que a paixão foi mais forte do que o temor a Deus. Gente, olha que palavra forte, né? Ele olhou tanto até que a paixão se tornou maior do que o temor a Deus, né? O pecado, ele nos faz apaixonar, ele nos prende a uma paixão avassaladora, né? A gente sabe a diferença entre paixão e amor. O amor, ele é brando, perdoador, né? Galardoador. Ele é calmo, ele é sincero, tudo suporta, né? A paixão não, ela vem assim de forma avassaladora, né? Batendo o coração ali bem forte e com ímpeto de fazer tudo aquilo que você quer, né? E aí você não consegue controlar e aquilo vai ficando forte, vai ficando grande e você vai achando que aquilo é amor por causa da intensidade que vai aumentando, né? Mas isso é só paixão, e paixão é temporária, né? Ela é como quando a gente coloca o álcool, né, numa vasilha e coloca fogo, ele se acende logo, né, faz aquele fogo enorme, né, e quando o álcool acaba, ele apaga o fogo. Assim é a paixão, né? A paixão, ela é duradoura de pouco tempo e o amor é para a eternidade. Por isso eu digo, né, se você disser, eu deixei de amar, na verdade você nunca amou, né? Você
se apaixonou, né? Porque a paixão acaba, o amor não. Sabe por quê? Porque o amor é Deus em nós, né? E Deus não morre em nossas vidas, né? A paixão, ela morre, mas o amor que vem de Deus, esse permanece. A palavra vai dizer que céus e terras passarão, mas as palavras de Deus não passarão, né? O amor de Deus permanecerá para sempre. Davi se esqueceu de que Deus estava intimamente envolvido com os seus aspectos de sua vida. Então, Deus, nós temos um relacionamento com Deus, né? Então Deus conhece tudo sobre as nossas vidas, né? Deus aprecia tudo em nossas vidas. Então, através desse relacionamento que nós temos com Deus, aonde nós pisamos os nossos pés, estamos levando a Deus, né? Onde a gente vai, Deus nos acompanha. Só que quando nós pecamos, aí Deus não vem, porque a luz, ela mata a escuridão. Onde há escuridão, não pode habitar a luz. E onde há luz, a escuridão tem que bater em retirada. Então, quando nós pecamos, nós partimos para a escuridão. E nessa escuridão vivemos, né? E ali o Senhor não nos protege. Ele nos perdoa, mas Ele permite que a gente sofra as consequências. E nós vamos ver aqui que Davi, ele sofreu as consequências de seu pecado, né? E hoje não é diferente, é da mesma forma. Se arrependermos sinceramente, Deus perdoa? Sim, Ele perdoa. Mas a consequência daquilo que fizemos vai ressoar até o fim. É uma palavra que a minha irmã sempre fala e eu concordo com ela. Você está em cima de uma ponte, né? Olha lá para baixo e você joga uma pedra. Depois que você joga a pedra, ela afunda uma vez só. Mas ao afundar, ela vai fazer ondas na água, né? E aquelas ondas vão crescendo, 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 crescendo até acabar. A pedra caiu uma vez só, mas a consequência foram as ondas, foram diversas, né? Então temos que ter muito cuidado com isso. Hoje em dia, falar em temor, em temer a Deus em questões morais pode igualmente ter consequências sérias ao longe alcance, né? Então tem coisas que são praticadas que vai te acompanhar a vida inteira, né? Tem consequências que são momentâneas e tem consequências que duram a vida inteira, né? Às vezes a pessoa, vamos supor, vamos botar um exemplo aqui. A pessoa está num bar, ali ela bebe bastante, né? E ali ela foge do seu controle, porque a bebida tem esse poder sobre a nossa vida, né? Ela nos deixa desorientados. A pessoa briga e ali a pessoa é ferida gravemente, né? Então ali ela pode ir para o hospital, ficar ali, se recuperar, pode ir para o hospital, ficar ali, não se recuperar e morrer, e pode morrer naquele mesmo instante. Já aconteceu aqui na minha cidade esse tipo de situação, né? Então eu digo a vocês, né? Deus nos perdoa. Ah, Senhor, eu briguei aquele dia. O Senhor me perdoa? Sim, eu te perdoo. O Senhor vai nos dizer, né? Você se arrependeu de coração? Eu te perdoo. Mas as consequências, né, continuarão. A pessoa pode ficar numa cadeira de rodas, a pessoa pode ficar de cama ali, né, tetraplégica, mexendo só o rosto, né? É terrível isso. Então, Deus nos perdoa? Sim, Ele perdoa, mas Ele permite que as consequências do nosso pecado continuem, porque isso é a lei, né? A lei da vida. A lei da vida vai nos dizer:
toda ação tem uma reação. Então você age de uma maneira e a reação vem até você. Se você age de maneira boa, a reação vem em forma de coisas boas para a sua vida. Mas se você reage de uma má forma, volta para você também a má experiência, né? O resultado dessa má conduta. E nós não queremos isso de maneira alguma. Nós queremos viver a beleza de Deus, né? A santidade do nosso Senhor nas nossas vidas. Então, nós vamos ver aqui o nosso texto de hoje, né? Que ele está em 1 Coríntios 6:18, que vai dizer: fuge da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Olha que gravidade. Todos os outros pecados que a gente comete para fora do nosso corpo. Mas quando nós prostituímos, nós trazemos para dentro de nós o pecado. E é um pecado muito grave, né? Um pecado gravíssimo, porque fere o corpo. E nós sabemos que o corpo é templo do Espírito Santo, né? E nós vamos ver aqui em Êxodo 20, o 14 e o 17, a lei mosaica, né? Os mandamentos de Deus, o que eles vão falar a respeito do adultério. Vai dizer assim o 14, é bem claro, né? Para não restar dúvidas, ele vai dizer: não adulterarás. Gente, o adultério é só entre homem e mulher se relacionar fora do casamento? Não. Adultério é quando, por exemplo, né, o leiteiro, ele coloca água no leite para render. Então, ele adulterou aquele leite, né? E isso é pecado, né? Vamos ver de outra forma. Eu pedi doação para a igreja, né, para os irmãos, para os obreiros, para nos ajudar para fazer, né, o domingo de Páscoa, né, fazer ali alguns chocolates, né, e ensinar as crianças e os adolescentes que pode comer chocolate na Páscoa em qualquer época do ano, mas nós temos que entender que a Páscoa é a ressurreição de Jesus, é a morte e ressurreição dele que nós comemoramos, né? Então, eu pedi doações. Gente, em menos de 2 minutos, Deus é testemunha, menos de 2 minutos, os irmãos falaram para mim no particular, né? Pediram para preservar os seus nomes e doaram, né? Doaram 100, doaram 50, doaram 10, né? E doaram o dinheiro todo. E aí, na mesma hora, quando todos doaram, eu corri lá e falei, gente, já chegou a quantidade de dinheiro, né? Nós já alcançamos. Por quê? Porque deu o valor que eu pedi ali, né? Que é o que realmente eu vou gastar. Então, se eu pegasse mais dinheiro dos irmãos, eu estaria adulterando. Eu estaria fazendo coisa errada. Então, eu disse logo, gente, olha, já alcançou a meta, já ganhamos toda a arrecadação, né, para fazer ali a festividade, né? Então, foi maravilhoso. Então, é isso que o Senhor fala, não adulterarás. Então, não adultere de forma alguma. E vai nos dizer aqui o 17, já está mais discernido, né? O 17, ele está, né? O Êxodo 20, 17, ele já está mais simplificado para você entender. Porque se você não entendeu o 14, que vai ser bem direto, não adulterarás, ele vai explicar aqui termos que você não pode adulterar. E olha que interessante. Não cobiçarás a casa do teu próximo,
Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Vocês entenderam? Então não podemos cobiçar, não podemos desejar nada que é do próximo, nem a casa, nem a mulher, nem as criações, né? Nada, nós não podemos cobiçar, porque se nós fizermos isso, estamos pecando, né? Contra Deus, contra o Espírito Santo do Senhor. Essa palavra é uma palavra muito forte. Nós vamos ver agora aqui em Mateus 5, o 27 ao 30, que vai falar a respeito do adultério também. Olha como Deus, ele esclarece aqui para nós em diversas passagens bíblicas, né? O que devemos fazer e o que não devemos fazer. E aqui vai nos ensinar sobre o adultério. E vai dizer assim: ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu vos digo, porém, que qualquer que tentar uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. É aquilo que eu disse. Então, se você desejou, né, aquilo que é do próximo, você já cometeu o pecado, né? Portanto, se o teu olho direito te escandaliza, arranque-o, retire-o para longe de ti. Pois se te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o corpo lançado no inferno. Os nossos olhos podem nos levar ao inferno. A nossa boca pode nos levar ao inferno. Os nossos ouvidos podem nos levar ao inferno. Então temos que tomar cuidado. Quando diz aqui, olha, se o teu olho te faz pecar, te faz escandalizar, arranque-o, né? Tá dizendo aqui, para longe de ti. Minha irmã só tá falando para me arrancar meu olho, eu vou ter que ficar cega. Meus amores, entendam, né? Discerna a palavra, né? O que Deus está dizendo é retire-se o olhar, né? Desvia o olhar, né? Se o meu olho direito está olhando ali e eu tô vendo um pecado, eu vou desviar o meu olho para longe do pecado, entendeu? Eu não preciso ficar cega, mas eu preciso tirar a minha atenção daquele escândalo que os meus olhos estão vendo. E diz assim: e se a tua mão direita te escandalizar, corte-a e atire-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o seu corpo lançado no inferno, né? Então tem gente que fala assim, inferno não existe. Então por que Deus está dizendo aqui, se você pecar, você vai ser lançado no inferno? Então o inferno existe. E ele é para quê? É para as pessoas que não obedecem a Deus, que não fazem a sua vontade, né? Que não se arrependem, porque de maneira que você a se arrepender, seja qual for o pecado que você cometeu, né? Se você se arrepender de coração, Deus te perdoa, né? E ele te livra do mal, né? Nosso Deus, ele é poderoso, aleluia. Nós vamos ver aqui agora 2 Samuel 11, do 1 ao 4, que vai nos contar, né, como aconteceu ali, para a gente inteirar do assunto. E diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, ouviu Davi a Joabe, e com ele enviou Davi a Joabe e com eles os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá.
porém Davi ficou em Jerusalém. Era costumeiro que os reis fossem à frente das batalhas, mas nessa batalha Davi, ele não foi. Talvez se ele tivesse ido, não teria pecado, né, dessa forma, mas ele ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, que se estava... quando viu no terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa às vistas. Gente, o pecado, ele é formoso às nossas vistas. Ele é gostoso, ele é prazeroso, né? Quando tocado a boca. Mas seu final, quando desce na garganta, ele é amargo, né? Ele é amargo a ponto de você vomitar, né? Então, o pecado é bonito, mas o resultado dele é amargo, é feio. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. Então aqui vai dizer, olha como Deus, ele fala nos detalhes. Ele vai dizer que já tinha passado os dias dela, né? As regras dela. Então ela estava purificada. Então ela estava o quê? Fértil, né? Ela estava no seu período fértil. Então o que aconteceu? Davi, quando abordou a ela, né? Quando ele ficou com ela ali, todos sabem como, ela engravidou, né? Olha que confusão, foi através do pecado do olhar. E vai dizer mais aqui em 2 Samuel 12, do 10 ao 14. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito, este lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemam, também o filho que te nasceu certamente morrerás. Então, olha o que aconteceu, gente. Olha que palavra fortíssima. Ali aconteceu que ela engravidou, né? Deus mandou um profeta chegar até ele e falar: olha, você pecou diante de mim, você fez no oculto, e eu te pagarei, né, a recompensa desse pecado aos olhos de todos, né, embaixo do sol, todos verão. Você não morrerá, porque Deus te perdoou, mas o filho do pecado morrerás. Então, naquele instante, né, Deus tirou a vida do filho de Davi. Então,
Deus o perdoou, mas a consequência, né, do ato pecaminoso que ele fez, né, teve a consequência, resultou em coisas ruins. E não é isso que nós queremos, né, para a nossa vida de maneira nenhuma. E nós vamos ver aqui o Salmo de Davi, né, 139, que vai dizer assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde escaparia do teu espírito, ou para onde fugiria da sua face? Então Davi está dizendo aqui: Senhor, tu me conheces, né? O Senhor sabe do meu passado, sabe do meu presente, sabe do meu futuro. O Senhor conhece a mim. Como eu posso fugir de ti, né? Então eu aceito que o Senhor tenha pesado a tua mão sobre mim, sobre a minha vida, né? E que o Senhor possa estar cumprindo tudo aquilo que o Senhor falou, né? Então, perdoa os meus pecados, né? Andarei na tua presença, né? Arrependo-me de meus pecados. Então, nós temos que seguir o exemplo dele, né? E pedir perdão pelos nossos erros, nossas falhas. E aqui vai dizer, 2 Samuel 13, do 10 ao 14. Então disse a Amon a Tamar: traze a comida à câmara e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e levou-os a Anon, seu irmão, à câmara. E chegando-lhes para que comessem, pegou ela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém, ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Porém, aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e deitou-se com ela. Então, cumpriu-se ali a palavra do Senhor que disse, né, que as suas mulheres seriam dadas aos seus próximos, né? E para finalizar, vamos ver aqui em 2 Samuel 15, do 13 ao 14, que vai dizer: então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os teus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos depressa a caminhar, para que, porventura, não se apresse ele, nos alcance, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio da espada, né? Então aqui está dizendo, né? Deus permitiu, né, que a perseguição seguisse a vida de
Davi, né? Porque Davi, ele pecou, se arrependeu, Deus o perdoou, mas as consequências daquilo se perseveraram, né? Duraram por muitos tempos, né? Eu já cometi pecados, né, que arrasou a minha vida por muito tempo, né? Cometi erros assim, pedi perdão, creio que Deus me perdoou, mas as consequências eu vivi uma a uma, né? Então nós devemos reconhecer que somos humanos falhos, né? E deixar Deus entrar, Deus trabalhar na nossa vida, amém? Vou ficando por aqui, nosso vídeo hoje ficou bem grandinho, né? Mas que o Senhor venha te abençoar grandemente. Peço que me ajude, continue me ajudando, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, né? Comentando, deixando seus pedidos de oração. Vai nos ajudar a evangelizar, né? Eu agradeço de todo o coração, né? Você que ficou até aqui, um forte abraço, um grande beijo no seu coração. Fique na paz do Senhor. Até o próximo vídeo.